desculpem, mas o Luiz, o editor Luiz Gonçalves, está acabando de sair de uma cirurgia. Então, nós vamos começar o debate e, na hora que ele chegar, ele soma com as ideias dele e, por isso, nós vamos debatendo. Tá, gente? A professora Valesca está aqui e a professora Adriana Ribeiro também. Boa noite a todos. Pessoal, lembrando aí que a proposta é que vocês possam perguntar tudo que vocês quiserem, interagir bastante, né, para a gente realmente poder trocar com vocês. Então, gente, eu já vou começar perguntando para vocês. Vocês têm ideia do que é um curso de campo de imersão em conscienciometria? Para que a gente possa fazer, de fato, uma interlocução. Nós colocamos o debate aqui na Consul, não mais debate, mais interlocução. O que é uma interlocução? É nós e vocês debatermos o assunto. Senão fica uma coisa muito de passar o conteúdo, e não é muito legal, gente. Vamos tentar debater. Vocês coloquem suas dúvidas, as suas sugestões, as suas ideias, para que a gente possa ajudar e vocês nos ajudar. O som está bom para vocês? Qualquer problema com o som, qualquer dificuldade, vocês se comuniquem, tá? Coloquem no chat. Ok, gente? Então, por que é chamado de curso de campo inédito? Ele é inédito porque é o primeiro curso de campo em conscienciometrologia. Nós temos curso de campo que geralmente é realizado pelo IPC, que é o ECP2, ou que é chamado ECP3, que também é um curso sem pré-requisito, só que ele é geralzão também, pode entrar todo mundo. Só que neste de conscienciometria, qual é o diferencial? Nós vamos ter 3 oficinas com a temática de conscienciometrologia. Ou seja, você vai pesquisar você mesmo e depois nos campos autoconscienciométrico, que são 2 campos, sábado de manhã e domingo de manhã, você fica deitado no colchonete, confortavelmente, observando, percebendo, vendo as suas parapercepções com relação ao que você percebe de você, do campo, das companhias extrafísicas. Então, você começa a relacionar as suas pesquisas nas oficinas ou nos workshops que a gente colocou aqui, com a sua percepção no campo. Isso, até porque a gente vai ter uma primeira oficina, ela vai ser na sexta-feira. Ela vai ser oficina, workshop com foco. Que você vai ter os traços força, foco, traço par, outra par, e o traço faltante, outra falta. Aí, no sábado de manhã, vai ser o primeiro campo conscienciométrico. E você já vai estar com informações obtidas nesse workshop, nesse primeiro workshop, para você refletir nesse campo. E esse campo, falando minimamente, ele expande muito nossas parapercepções e principalmente a respeito de nós mesmos. Então, a gente tem uma possibilidade, interagindo bem com o campo, deixando de energia soltas, de ter uma visão maior de si próprio, como se fosse uma autoscopia, só que intraconsciencial. Sua estrutura de pensamento, como você funciona, que a ideia do prioritário seja pensado ali. Entendeu? E no sábado à tarde e à noite nós vamos ter mais dois workshops. E aí, o segundo campo conscienciométrico vai ser domingo de manhã. Vamos levar mais informações para esse campo conscienciométrico. A proposta básica é que esse campo conscienciométrico expande a nossa sensibilidade. Então, você vai ter cada ideia sobre você mesmo que às vezes nunca teve. Uma abordagem diferenciada que muda toda a sua perspectiva, amplia as possibilidades. Então, tudo isso nos ajuda muito nesse aspecto conscienciométrico, ou seja, relativo aos nossos traços, a um entendimento melhor de nós mesmos, a nossa automedida, como é que a gente se mede, como é que a gente se afere. Isso que a professora Valesca está falando tem a ver com o que está aí na tela de vocês, os objetivos do curso. Qual que é o objetivo? Né? Primeiro, propiciar a ambiência próxima ao curso intermissivo. Então, quando a gente está num local otimizado, um ambiente
mais lucidez, o autodiscernimento fica ampliado. Porque no nosso dia a dia, quando a gente está no nosso trabalho, no corre-corre, a tendência é diminuir a nossa autodisciplina com relação a quem nós somos hoje como consciente e quem fomos como conscientes. Como juntar essas duas personagens, que é um personagem só, né? A consciência que foi e a consciência hoje aqui. Como juntar a consciência e a habilidade numa manifestação única? Aí vem o segundo objetivo, que é vivenciar a manifestação pessoal para a produção de consciência. Então, na hora que você está deitado num campo, otimizado, homeostático, cheio de energia, descoincidido, a tendência é ficar de paracérebro, e com isso, o que você se percebe mais como consciência? Vai vir à tona mais os seus atributos, os seus trabalhos, a sua condição mais homeostática. Porque a consciência, ela apresenta a sua maior potencialidade quando ela está em um estado de relaxamento, por exemplo, um curso desse. Na hora que você fica deitadinho, tranquilo, receptivo ao amparo extrafísico, a equipe extrafísica de amparadores podendo atuar com você de maneira natural, espontânea, a tendência é nós nos sentirmos muito mais inteligentes. O que vocês acham? É uma coisa interessante, a gente tem vivenciado um pouco desse campo conscienciométrico, né, de dinâmica parapsíquica. E esse campo autoconscienciométrico, ele é muito reflexivo, ele favorece muito a auto-reflexão, né, que é a professora estava trazendo, né. E essa auto-reflexão ampliada ainda, né, quer dizer, é da gente se ver mais como consciência. Isso que é interessante dentro do campo autoconscienciométrico, né? E é expandir, a gente olhar para essa nossa realidade e para a nossa manifestação, colocando, redimensionando os problemas do tamanho que eles têm, né? Olhando para a nossa manifestação de uma maneira mais realista, desdramatizada, né? Desdramatizada. Então, aquilo que às vezes parece um problema enorme, você vê que ele é pequenininho, perto do que você é enquanto consciência, perto de todas as possibilidades que você tem, dos seus potenciais. Então, esse é um ganho muito grande em relação a gente poder se ver enquanto consciência. E o que é mais importante a gente se ver como consciência? É que a gente vê a nossa melhor parte, a gente vê os nossos trabalhos, a gente vê as nossas potencialidades. O outro, que está aqui na tela de vocês, está escrito lá, imersão na intraconsciencialidade. É você levar você mesmo, ou tudo que você é, isso significa constitui que se preocupa quanto à sua própria evolutividade, para ser resolvido através do seu mental soul. Porque um dos problemas, né, que às vezes a gente enfrenta é a mistura justamente com os processos emocionais. Então, a gente vai embarca, né, nos processos emocionais sem conseguir ter clareza do que está acontecendo. Então, a gente se olhar pelo mental soul, a gente clarear várias manifestações que a gente tem, inclusive as emocionais. Mas tem aquela mistura que faz com que às vezes a gente entre numa bola de neve e não consiga sair dela. Né? A gente poder sair, olhar de fora, compreender melhor, né? E ver o que precisa melhorar, o que tem de bom, né? E a partir daí caminhar na evolução. E uma posição que é muito interessante, e às vezes ela não é tão popular, né? Porque muitas vezes a gente quer um remédio crônico, que é aquele conforto logo, e não quer nem, às vezes, nem entender como se resolve, mas quer se resolver. E a gente vai atrás desse remédio. E, na verdade, vai atrás de alguém dizendo alguma coisa pra gente, de pedir a próxima toma. E essa questão de a gente chegar na paraconcepção com a ajuda é diferente da gente buscar ajuda e não fazer um esforço. Então, esse campo conscienciométrico, as oficinas, são ferramentas para você aprender a própria tecnologia de processo de autocura, do processo de autoentendimento, de autoconhecimento. Você chegar numa conclusão por você vale muito, muito mais do que, às vezes, a pessoa te dá ali uma
tendo esse primeiro contato, leve a tecnologia para o seu dia a dia. Então, a ideia é essa: aprender algumas tecnologias de autopesquisa, autoconhecimento, e levar para o seu dia a dia depois. E aí você vai aplicar a tecnologia com você e procurando manter. Porque uma vez que você conseguiu, mesmo que seja num campo específico, trabalhar com os pontos, mas se você conseguiu lá, você consegue em qualquer lugar. Eu queria reforçar isso que a professora Valesca está falando. Gente, como é que a gente consegue evoluir na vida? Se a gente não fizer pesquisa, nós não organizamos a nossa parte mental. Ou seja, a nossa cognição. O que faz uma pessoa mudar, evoluir, é ela fazer o ajuste da automática. Mas como é que se faz um ajuste da automática? É através da cognição. Não tem outra forma, gente. Porque a gente só corrige algo que está errado quando nós queremos e temos a intenção sadia, que hoje não é de corrigir, mas temos que ter cognição sobre aquilo. Você não tem como mudar, gente. A gente fica na mesmice, na priorismose. Então, o principal ponto desse curso aqui, imersão e conscienciometria, é a questão de aumentar a autocognição, aumentar o conhecimento sobre você mesmo, através do quê? Através de técnicas conscienciométricas e do campo autoconscienciométrico. É você com você. Você com as suas dificuldades, você com as suas habilidades, você com os seus talentos. É você. A consciência é você. Quem domina a energia, domina esse som aqui, é a consciência. Hoje de manhã, cito na minha tertúlia, o professor Waldo estava falando muito da questão da força presencial. Por exemplo, você se considera que você tem força presencial? O que é força presencial? É quando a pessoa chega, você diz, como você está linda, você está bonita, o que você fez, você está diferente. Ou seja, a pessoa já modifica todo o ambiente só pela sua chegada. Então, quando a pessoa tem força presencial, a força presencial vai sendo adquirida nas múltiplas vidas que a gente tem. Então, se nessa vida nós temos condição de reciclar traços para podermos melhorar nossa qualidade energética, nossa qualidade glicêmica, organizar mais o nosso mental som, a tendência na próxima vida, a gente já tem uma força presencial já mais íncita, já mais bem resolvida. Eu tenho uma casuística, por exemplo, de quinta-feira eu estava num recinto, na reciclagem pré-consciencial aqui na Consul, que é um curso de reciclagem, e eu conheço que tem uma pessoa que faz parte desse grupo, e ela tem uma força presencial, assim, de tirar o chapéu. Só que a pessoa nega essa força presencial. Ela nega o talento que ela tem para fazer assistência. Aí como que fica isso? Acaba ficando no pé, né? Você tem a lucidez. A pessoa nega porque das duas ela não consegue ver, ela não quer assumir. Né? Porque, gente, não pense que
vezes, outros traços fortes, porque um pode, não desenvolvido, pode bloquear o outro, pode atrapalhar o outro. Então, tem muitos traços nossos que são interligados. A Fátima está perguntando, na força presencial é muito importante a energia, não é mesmo? É assim, Fátima. O processo da força presencial é o padrão das suas energias. Você já tem uma energia mais homeostática, ela é uma energia de felicidade, dá vontade, dá prazer de estar com uma pessoa dessa. Está perto, né? As pessoas geralmente querem estar perto de uma pessoa que tem uma força presencial marcante. Por quê? Porque é uma energia boa, é um campo bom. É um campo bom. É uma coisa importante para falar na força presencial, é a questão do exemplo, do exemplarismo, né? Da pessoa que ela é mais teática, ela tem a verbação, quer dizer, o que ela diz é mais coerente com aquilo que ela faz. Né? Então, essa autocoerência tem muita relação com a força presencial. E essa limpeza dela com ela mesma. Quer dizer, então ela se torna mais tranquila, né? E as energias dela fluem melhor. E ficam mais leves também para as pessoas. Né? Se expõem demais. Ou seja, aqui, Fátima, você fala, é muito importante a energia. Nós vamos falar da qualidade dessa energia. Porque, assim, a gente quer qualificar essa energia, a gente quer ter uma força presencial doadora, interassistencial, cosmoética, isso faz toda a diferença. Porque essa força é óbvio, ela vai ser potencializada pelos amparadores também, na medida que precisar. Mas você aprende a ter essa energia, você aprende a acumular essa energia positiva. Qualquer pessoa pode desenvolver isso. A questão é a qualidade dessa energia. Olha, parece que o nosso professor aqui, o Luiz Gonçalves, acabou de chegar. Então, eu vou dar um. Vai pegar ele. Então, um pouquinho que a gente vai organizar o professor aqui. E aí, vamos aqui escutar as ideias dele e procurar fazer a nossa introdução a partir dessa condição. Pessoal do online, boa noite. Desculpando aí o horário, tive um problema no percurso, mas aqui estamos. De maneira que, se tiver alguma dúvida, que a gente possa ajudar a partir desse ponto, estou à disposição. Você quer contar uma experiência de como é o curso de campo? Vamos conversando. Bom, a ideia básica dos cursos de campus, em especial esse que a gente está trabalhando e preparando aí para o mês seguinte, é criar uma condição, uma ambiência, onde a gente possa aproximar as dimensões. Então, a partir da instalação do campo, que é baseada numa energia um pouco mais densa, que se chama ectoplasma, nós criamos uma situação onde as duas dimensões, extrafísica e intrafísica, têm muito mais facilidade de interagir. E a qualidade disso pode ser feita a partir do campo, tem muita relação com o padrão, que a gente chama de padrão pensênico do campo, que é delineado pela média dos pensamentos ou dos pensamentos, sentimentos e energias que acontecem no livro. Em geral, essa média fica bastante alta pela própria presença da equipe extrafísica, que são os aparadores, muitas vezes, muito mais avançados do que nós. Então, vivenciar um campo é uma oportunidade, é um contexto de estar em contato um pouco mais próximo com a dimensão extrafísica em situação otimizada pela equipe extrafísica. Eu acho que isso, basicamente, define o que é um campo. E a gente pensa, o que é possível ser feito, o que pode acontecer num campo de energias ou num campo interdimensional. Nesse contexto, geralmente acontece assistência extrafísica das nossas companhias. Então, pela proximidade das dimensões, é possível essa equipe extrafísica atuar de uma maneira assistencial com as nossas companhias. E toda a nossa fisiologia do holossom tende a ser alterada para melhor nesse contexto. Então, é uma oportunidade de, a partir das energias,
acontecerem alguns ajustes no nosso sono, eletrossono, psicossono e mental sono. Então, é possível, no sono, resolução de algumas pequenas doenças, pequenos problemas. No eletrossono, a solução de alguns processos de bloqueios energéticos chakrais. No psicossomo, às vezes, em função das energias, se trabalha com a própria projeção lúcida. Outras vezes se ajusta ou se melhora algumas cicatrizes emocionais de vidas anteriores que estão mal resolvidas no psicossomo. E o mentalsoma se utiliza, muitas vezes, a possibilidade do pensamento mais avançado e alguns atributos mentais somáticos. Nesse caso específico do campo, uma imersão no campo com foco conscienciométrico, a ideia é fazer tudo isso, mas com o foco de a gente ampliar a nossa autocognição com respeito à nossa própria métrica, a como é que está dando as nossas medidas. E, a partir daí, promovermos reciclagens e acertar o que nós queremos. Mais ou menos isso. Alguma dúvida, pessoal? Podem mandar as questões, estamos aqui. Nós passamos nós as questões. Deixa eu perguntar aqui para a professora Azul, como é que vai ser, como é que está encaminhado as oficinas que vocês vão vir, a gente vai fazer dentro do curso. Nós estávamos falando já sobre isso um pouco. São as 3 oficinas, né? Sexta-noite, sexta-tarde, desculpa, é chamado por foco da consciência, que é a pessoa identificar o trafora, o trafalho, o trafalho, e ver essa conexão, essa linha horizontal que existe entre o trafó, o que leva a pessoa para frente, o que motiva a pessoa, o professor da consciência, qual é o talento que ela mais tem nessa vida aqui, o que ela de fato faz de bom e que a move, que leva a pessoa para frente. E qual é o traço da personalidade, qual é o problema que faz com que essa pessoa muitas vezes fica engatinhando, fica parada, fica estagnada. Por que esse traço ainda permanece nessa pessoa? Então, a pessoa vai ter a oportunidade de pesquisar por que esse traço ela ainda se manifesta dessa forma, para depois fazer um levantamento do que ela precisa desenvolver, que é o traço faltante, o trafal, que é um traço positivo faltante. Então, na hora que você encontra, que você sabe a sua habilidade, e você sabe que você precisa reciclar, e você quer desenvolver um novo traço, essa é a básica da primeira oficina, que é chamada Conforto da Consciência. Nós vamos ter 2h30 para essa oficina, vai dar tempo para a pessoa fazer auto-pesquisa, ter o debate, vai ser formado grupos de pesquisa para que haja esse debate entre as pessoas, sempre com professores conscienciômetras juntos, e depois o debate geral. E sábado à tarde tem mais um workshop chamado Conforto Automático, que é a análise dos veículos de manifestação da consciência, onde vai ser onde nós estamos analisando qual é uma pergunta do conscienciograma que tenha profundidade e que seja mais fácil de análise, para que a pessoa analise a si própria perante essa pergunta do conscienciograma e que ela se posicione perante a escala evolutiva. Como que ela está com relação a essa pergunta na escala evolutiva? Em que contexto que ela se encontra? Como que está o perfil? Como que está a manifestação dela neste momento? E aí ela vai identificando qual é o trafor do soma, qual é o trafor da bioenergética, qual é o trafor do psicossoma ou da psicossomaticidade e qual é o trafor da mental somaticidade. Então, a partir do momento que a pessoa identifica um trafor, os 4 veículos de manifestação da consciência, já faz uma diferença muito grande para a pessoa, porque ela fica lúcida, ela de um traço potencializador da própria manifestação. E, em seguida, tem a questão da pessoa pesquisar em si qual é o traço que prejudica,
falam pra gente, a gente fica antagônico, a gente fica irritado quando alguém fala isso pra gente. Aponta o dedo lá, né? Aponta o dedo na ferida. A tendência é a gente ter alguma reatividade, alguma defensividade, não gostar, sair de fininho. Então, quando a gente percebe, descobre, identifica esse traço, se a gente tiver vergonha na cara, a gente não vai querer reciclar, né? Senão vai ficar fácil, vai fazer o quê? Um aspecto que eu acho muito sério e importante para a gente levar em conta nesse trabalho é identificar os traços nesse ambiente otimizado que as coisas ficam muito desdramatizadas. E geralmente a gente tem a oportunidade de ver o que não está bom, o que pode ser melhorado, e a partir daí é possível fazer um acerto, um ajuste sem muito dano, ou com pouco dano, ou sem nenhum dano se for o caso. Isso é uma grande vantagem de estar fazendo esse trabalho dentro do processo da atividade do campo. Quando a gente é amparado pelos conscienciômetros nesse trabalho, fica realmente muito mais simples lidar com a nossa realidade, principalmente pela desdramatização, pelo desacerto que é feito no entorno desta questão, ou seja, da nossa meta. Isso vale muito a pena, independente desse curso específico. É uma característica das atividades que a consciência metodologia. É a possibilidade de ver qual é a nossa realidade a partir de uma metodologia que é a método que utilizamos na consciência em um ambiente descontraído, positivo, de amizade, técnico, inclusive, sem drama. Dessa maneira, é possível a consciência se mensurar, se medir, tomar providências que achar conveniente, mas sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, pelo ambiente técnico que é criado. O Jorge Barbosa fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Por que é tão difícil vencer um traço forte? Você quer dizer por que é tão difícil vencer um traço fraco? Eu acho que essa segunda aqui está correta, né? Por que é tão difícil vencer um traço fraco? Eu penso até que não é tão difícil quando a gente entende exatamente o que está acontecendo. Evoluir sempre dá trabalho e demanda esforço da gente. Melhorar o nosso processo cotidiano dá trabalho e exige esforço. Mas essa dificuldade, às vezes, é que foi uma falta de entender exatamente o ponto que está sendo mexido de que maneira. Geralmente, quando a gente não tem a ferramenta certa, fazer qualquer ajuste parece muito difícil. Quando a gente tem um instrumento adequado, um ambiente adequado, fazer os ajustes até muito maiores é fácil, é tranquilo de ser feito. Então, eu penso que a maior dificuldade é a ferramenta, o posicionamento, o ambiente, às vezes a culpa dura que a gente tem, mas eu penso que a base desse pensamento, que é muito difícil arranjar, consertar um traço fraco, esse difícil eu acho que precisa ser melhor visto, trabalhado. Vocês que são especialistas. Olha, aí é o terceiro item do que eu estava falando para a FAO, né? Aquilo que a gente precisa adquirir para juntar junto com o potencial que a gente já tem para reciclar o traço. Porque geralmente é falta de um entendimento cognitivo com relação a ele. Quando a gente não tem entendimento cognitivo com relação àquele tratar, a gente não consegue abrir mão, a gente não consegue reciclar. Mas por quê? Porque a gente não consegue entender aquilo. Porque na hora que a pessoa entende, olha até hoje, eu vi, na hora que a pessoa entende aquele traço, que aquele tratar está prejudicando, ela muda na hora. É a decisão pessoal, é uma decisão evolutiva da pessoa. E nós, com o curso de ensino, se a gente sabe qual é o tratar. Só que eu vou dizer para você, a gente não muda da noite para o dia. Não muda o traço, não cria uma sinapse na noite para o dia. Então, você está lúcido no traço. A partir daí, você começa a fazer um investimento de
doença, saber que está doente, é 50% da cura? Será que funciona na reciclagem do trabalho? Tudo está na vontade. Eu acho que a gente pode emendar as duas coisas fazendo um pensamento. A vontade, ela é, sem dúvida, um grande motor para a gente arrumar as coisas. Mas de boa vontade, a atmosfera está cheia. É necessário discernimento a partir da vontade, é necessário qualidade de intenção para fazer a mudança, e é necessário ferramentas técnicas para poder fazer a coisa certa. Então, eu sei, por exemplo, no caso de um trafar, eu descobri que tem um trafar, preciso ajustar, eu preciso de vontade para começar o trabalho. Mas a vontade é o motor. O leme, que vai dar a direção, é o autodiscernimento e a qualidade da atenção. Sempre essa é a base das coisas. Só vontade não resolve o nosso problema. Apesar de sem vontade também nos faz mal. A gente também comenta, né, que quando se descobre o problema, já é meio caminho andado, né? Então, é um bom começo, tem a ver com esses 50% aí que a página Silveira colocou. É um bom começo, você ter lucidez sobre o processo. Mas veja, também é uma responsabilidade. Você tem a lucidez e não faz nada, minha amiga, aí a gente fica mais difícil, né? Então, essa lucidez, às vezes, bom, a gente tem que querer ter. Tendo essa lucidez, é importante fazer um movimento de respeito. Buscar, aprofundar. Porque realmente você aproveita essa carona, essa energia que dá para você ter a lucidez sobre os processos interconscienciais. Tem uma situação nessa pergunta da Fátima que eu acho bem interessante. Eu sempre pensei muito sobre isso, estudei muito esse assunto. E ela faz um paralelo entre doença, cura e o próprio tratar como se fosse algo similar, ou na mesma linha de uma doença. É sempre bom a gente separar bem isso. Tratar nem sempre é doença. Eventualmente, uma doença ela tem a ver com tratamento diretamente. Mas o pensamento de abordagem é diferente. Uma doença tem várias abordagens, por exemplo, a clínica, com remédio, dieta, exercício físico, nos casos mais graves com cirurgia, para retirar. E tratar geralmente não é assim. É um traço da consciência, é uma faceta da consciência. E isso geralmente precisa ser aperfeiçoado, melhorado, qualificado, para que a gente possa andar. A maioria dos nossos trabalhos são trabalhos compostos. Ele tem um percentual de utilidade na nossa evolução. Então, eu acho que sempre esse roteiro de tratar a doença acaba sendo uma abordagem muito simples, que leva a gente a pensar a consciência como um processo intrafísico da doença. E a consciência, nesse aspecto, evolutiva bem mais complexa que uma doença, por exemplo. Então, um trabalho é bem mais complexo de se abordar do que uma doença, por exemplo. E essa abordagem também faz com que a gente tenha que celebrar o traço, né? E a gente não vai se ele está intrínseco ali, a gente vai reciclando, vai ressignificando e alinhando com o momento atual, com a questão do ético, do uso desse traço. Então, é uma abordagem bem diferente mesmo, muito mais ampla do que simplesmente associar com a doença. Um exemplo assim, de um traço que a gente pode reciclar. Vamos lá, então. Eu estou reciclando o meu traço velho, tá, gente? Estou tentando, estou ajustando, estou bem melhor. Já diminui muito meu percentual de agressividade. Estou indo, gente. Não tem vergonha de assumir que tem traço velho. Pelo contrário, tem que assumir, mas de maneira lúcida. Ok, estou trabalhando e vou precisar. É verdade, né? Se a gente olhar lá para o passadão, quando a gente era tigre, né? A violência do tigre, a força, era um traço forte para ele sobreviver, para ele caçar, para ele comer. Hoje a gente é gente. Aí a gente tem uma força também, às vezes tem essa violência, tem uma agressividade. Então, como você vai direcionar isso? Você precisa de uma pessoa ali que abra uma picada, essa força aí, e às vezes até uma certa agressividade, sendo positiva nesse contexto, é muito bem aplicada.
Então a gente não simplesmente joga fora a situação. Então, por isso o nome é reciclagem. A gente pega assim, o melhor e qualifica com cosmoética, com um contexto adequado, com a intenção positiva, interassistencial, e aí a gente vai ajustando essa questão. Um outro caso que a gente pode comentar aqui é a questão da sedução. Você tem uma sedução, às vezes, sexo-chacral, deslocada, com a intenção espúria. Aí você tem a questão da sedução com o seu parceiro, ou parceiro, marido, ou duplista, como a gente vai falar aqui, né? Que dentro do contexto adequado é muito positivo. E a sedução também pela questão das ideias, né? A gente expõe de uma forma cosmoética, mas com a força presencial ali, ajudada às vezes pelos amparadores, isso é uma sedução pela ideia, mas com intenção qualificada, cosmoética, não baixando a lucidez da pessoa, ao contrário, para elevar. Então, é um outro exemplo também de uma questão que a pessoa às vezes tem, mas não, vamos jogar fora porque isso não presta. Não, a gente tem que reestruturar, ressignificar a situação. E é bom pensar que nós somos consciências poliédricas, né? Então, cada facetinha dessa faz parte do nosso universo consciencial. Agora, qual é a faceta que você está pesando mais? Qual é a faceta que você está valorizando mais? Qual é a faceta que coloca você para frente? A faceta da autorresponsabilização, por exemplo. Então, depende de onde você põe mais força, onde você põe mais energia. Qual é a faceta da sua personalidade, do seu temperamento que você põe energia? Agora, se você, por exemplo, a pessoa que está... Eu estou tirando a energia da minha agressividade. Para quê? Então, eu estou reciclando gradativamente, paulatinamente. Então, eu sei já como fazer, já aplico técnica. Então, não estou mais dando força para este meu lado, essa minha tendência, essa faceta que eu tenho. Então, é como você movimenta você com as suas tendências. A Fátima fez um comentário aqui, disse que recebeu uma vez uma inspiração do amparador para ficar mais positiva, que eu estava assim e eu não era assim. O enfoque muda, realmente muda, porque aqui a gente está intrafísico. A nossa origem, de fato, ela é extrafísica. Nós somos consciências multidimensionais, ou se é que nós somos melhores. A gente não tem essa restrição aqui do soma para se manifestar. Então, a gente tem os potenciais assim, mais aflorados, tem essa armadura que a gente tem aqui do soma. Né? Mas, de fato, a gente tem que ter essa consciência que muitas vezes nós não somos, nós estamos, porque nós temos também que considerar aí, dentro da interfiscalidade, a pressão metodológica, né? O open sempre local, da cidade, do trabalho que a pessoa está inserida, do país, daquele continente específico. Então, temos que saber entender que esses elementos fazem parte dessa equação. Enquanto consciência, muitas vezes a gente tem uma possibilidade muito mais ampliada de se manifestar, então podemos ser melhores. Mas o nosso desafio é trazer essa condição para cá. A gente se manifestar do nosso maior potencial dentro da fiscalidade, apesar de toda essa condição restritiva. Então, esse é o desafio. Por isso que o professor Luiz trouxe essa ideia, né, desse curso de imersão, ele ter essa aproximação. Tem um campo que favorece a aproximação dessas dimensões. Então, favorece a gente aqui na fiscalidade ter uma manifestação mais consciente. E a ideia é depois transportar isso no nosso dia a dia. Ela está comentando aqui que mesmo na parte que ela tem, pode ser mudado. Esse foi o incentivo. Sim, com certeza. Todas as coisas, os traços que nós temos que podemos melhorar, a gente pode. A questão é ter essa lucidez, estar aberto para receber esse incentivo, esse contato do amparador. Então, a gente pensa em interassistência, mas no sentido de mão dupla. Isso é uma assistência que você recebeu, e isso te potencializou. E o que você vai fazer com isso agora? Você fica uma pessoa melhor quando você tem um aporte desse. E como é que você vai utilizar? Como é que vai se manifestar a partir de agora? Então, aumenta a nossa responsabilidade de interação
estudam a consciência poliédrica, multifacetada, ortosomática, multidimensional e pluriexistencial. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei das tendências da pessoa, né, da consciência. E com relação ao holossoma? Você é uma pessoa que se manifesta harmoniosamente com seus veículos de manifestação ou tem predomínio em algum deles? Há predomínio de só cultuar o soma? Ou tem predomínio da emocionalidade? Ou da metassomaticidade? Qual que predomina? Você já consegue identificar e fazer uma análise de você sobre isso? Isso é uma coisa muito interessante e importante a gente saber qual é o nosso padrão de manifestação consciencial. O Jorge também colocou aqui a cultura, a escola vem dificultando a nossa reflexão. A cultura, a escola, Assim, escola é uma posição importante, necessária na nossa vida. A gente recebe educação ali formal, as coisas básicas que a gente precisa até para depois, elas servem de base para a gente desenvolver uma especialidade, uma profissão. Né? Então a questão é assim, você ter a noção de que isso é importante, mas a gente aqui incentiva uma cultura também, sem se pensar só, ao autodidatismo. Mas eu especifico para a sua pergunta, para a gente poder te atender melhor. A Marlene está pedindo aqui para falar um pouco sobre o traço da soberba. Esse traço ele tem recebido em mim desde criança e comumente o grupo karma familiar me sinalizava. O traço da soberba. Em geral, assim, o que a gente pensa um pouco sobre esses traços, que às vezes você tem isso principalmente desde criança, mas se pensar em algum processo de vidas anteriores que podem ter facilitado ou criado esse problema. Em geral, soberba, arrogância, prepotência, descorrência, são manifestações da consciência relacionadas a um processo mais ligado ao orgulho. Geralmente, o traço base que tem relação com essa manifestação é o nível grande de orgulho e, geralmente, está por trás ou mantém o orgulho funcionando é o próprio egoísmo. Porque a hora que você mantém essa manifestação, você acaba tendo um processo mais de referência, de diminuição da empatia, e o que é muito chato e vexaminoso para a gente nessa altura do campeonato. Que a arrogância manifesta, a soberba manifesta, geralmente tem um objetivo muito claro de subjugar as pessoas com as quais eu estou me relacionando. Por exemplo, eu chego com um sapato alto em alguma pessoa, tratando ela dessa maneira. O objetivo é muito claro. É fazer com que ela se sinta melhor que eu e dessa maneira eu posso dominá-la. Então, isso é presente, inclusive, muito presente, é fácil estudar isso, no reino animal. Se você quer entender muito disso, de soberba, de arrogância, é só dar uma olhadinha no reino animal. Lá os macacos, o leão, o gado, as aves, carneiros. Então, isso é um processo basicamente animal de subjugação. O ponto que a consciência deve perguntar para si, quando ela quer receber isso, é por que essa necessidade de dominar o ambiente, as pessoas com as quais você está se relacionando. Muitas vezes essa necessidade é até baseada em alguma semelhança, alguma dificuldade, algo assim também. Então, o amargor, a soberba, o orgulho, a arrogância, esses traços correlatos, são manifestações que precisam ser melhor estudadas, sem intenção básica. É só se defender, se colocar no ambiente e ganhar algum espaço. Se tem um processo um pouco mais sério de dominação, se você se manifesta assim com o objetivo de dominar o que quer e oferecer alguma vantagem com isso, geralmente, às vezes, no grupo mais básico, quem fala mais alto tem razão e se sobressai. E cala os outros. E cala os outros. Esse, às vezes, é
desse tipo de manifestação. É muito comum no ambiente muito doentes, né? Por exemplo, um termo que eu conheço, estudo a tauromorfia. Não é que é um dos processos mais patológicos que existem no planeta. E ela é baseada nisso, na subjugação, através, às vezes, dessa manifestação. Claro que existem muitas formas de se subjugar o outro, mas essa manifestação de pseudo-superioridade geralmente tem esse objetivo. Como é que arruma isso? Eu penso que várias coisas são desentendidas na própria consciência, por que ela faz isso. Mas, em geral, uma ampliação da própria segurança, uma qualificação da intenção, trocando a subjugação pela assistência, desiste de dominar os outros e passa a ajudar os outros. Em geral, a pessoa resolve isso muito rápido. Tem uma situação também que viés disso, né? A pessoa não consegue dominar bem, controlar bem, ou seja, entender, conhecer ainda a sensibilidade de si mesma. Então, o que ela faz para compensar? Ela tenta controlar fora. Já que ela não consegue ter esse autocontrole, ela controla os outros. Para aí, ela fica numa posição mais confortável porque se sente dominando, ou pelo menos aparentemente pensa que está dominando o externo. E o trabalho que a gente faz aqui é justamente o oposto, é aprender a conhecer nossa sensibilidade, medir, aferir os traços, entender os percentuais, o que precisa melhorar, o que pode ser potencializado, o que já está bom e pode ficar melhor, o que está faltando. Isso é aprender a se autodominar, isso é o autodomínio, ou somático. Então, o que a gente busca é justamente o contrário disso. Porque aí você não tem mais a necessidade de dominar o externo, porque é uma outra forma também de você já está dominado dentro, você não se deixa mais afetar. O problema é que fora, se você não domina a sensação dessa, você não se conhece dentro, e não está trabalhando por dentro, tudo, a tendência é tudo é afetar você. E te deixar desconfortável. Então, o que você quer fazer com aquilo que você quer dominar? Então, isso é um outro viés. Aqui a gente busca esse movimento inverso, que é dominar, conhecer, dominar, conquistar nosso próprio terreno aqui dentro, potencial. Agora, é bom a gente lembrar que tanto a conscienciometria quanto a atividade de campo que a gente pretende fazer, a gente tem falado aqui bastante sobre tratar, mas no processo evolutivo, conhecer, entender, identificar e confiar nos nossos tratores também é uma condição muito importante. Porque muitas vezes, pela utilização de um trator que você já tem, você resolve fazer um strike, um monte de trabalhos. E isso a gente ganha muito tempo. Então, nem sempre é necessário que a gente acaba pensando muito parecido lá com o problema da medicina, da psicologia, de encontrar um problema para resolver. Às vezes, não. Se você fortalecer um traço de força, você resolve vários outros problemas que estavam ali adjacentes. Então, a atividade também tem muita relação com o trator. E não tem consciência nesse mundo em evolução que não tem. O trator está sempre conhecido. Todos nós podemos melhorar as coisas. Jorge pergunta se a religião ajuda ou atrapalha no desenvolvimento do traço. Acho que tem que ver de qual traço você está falando. Mas, em geral, se a gente quiser falar de uma maneira geral de religião, ela é baseada num processo de crença, de fé. E isso é contraditório com o processo da pesquisa, da autopesquisa, do enfrentamento, da superação das dificuldades. Então, só pelo viés da base da religião ser a crença, a fé, isso, em geral, atrasa o nosso processo evolutivo. É muito difícil para a pessoa religiosa andar mais rápido no processo evolutivo. A religião, com o tempo, inevitavelmente, ela acaba sendo um elemento dificultador para a pessoa fazer a sua evolução. Independente de muitas falácias e muitas coisas, a religião ela acaba piorando muito as coisas. Se a gente examinar, por exemplo, o traço que a Zilda falou do versículo,
até imagina a religião como um remédio para o envelhecimento. Mas na prática do mundo que a gente vive, é o principal motor de todas as guerras que a gente tem por aí, é o processo religioso. Então, foi uma tentativa que eu acho que talvez até algum de nós no passado fez aí algumas décadas, também uns séculos atrás, de encaminhar a evolução, mas meu jeito de pensar foi uma tentativa totalmente fracassada. Eu vejo, no nosso caso, a religião como um fracasso total no processo da evolução. Paciência, a evolução, a gente tem que respeitar cada nível, cada necessidade. Mas para a gente ficar estudando um processo técnico, baseado em ciência, experimentação, a fé, a crença já não serve para nada. É uma perda de tempo total. O limitador com a média muito baixa. Né? Porque na religião, tudo isso que a gente falou está envolvido. A dominação, a crença, o misticismo, enfim. Até esse traço que o colega trouxe ali, né, na parte da soberba, Também tem essa questão. Em geral, existem assim, dezenas e centenas de processos baseados em fantasias e hipóteses. Né? De uma maneira geral, no nosso caso, que a gente está estudando, a religião criou um limite muito grande. o pastor está colocando, perguntando, né, a religião nos deixa submissos? Ah, então está afirmando, a religião nos deixa submissos. Então, a relação humana, na média, aí, quando a gente não qualificou, a gente de todo jeito tenta submeter uns aos outros. Mas é bem bom lembrar que quem nos deixa submissos somos nós mesmos. A religião, a guerra, o Estado, onde a gente nasceu, tudo isso é possível de ser superado e levado em frente. Logo, o conceito da religião sempre tem a ver com isso, dominação e submissão. Mas quem acaba se submetendo somos nós mesmos quando entramos nessas situações. Principalmente porque nesse contexto eles não há um trabalho árduo de ter sobre a questão da responsabilidade. Então a gente passa a responsabilidade, de certa forma, de nós para as mãos de outros. Né? E nesse caso aqui, a gente se submete a isso. Muitas vezes até por conveniência. É muito mais fácil, aparentemente, você não ter aquele trabalho todo de se autogerenciar, assumir as suas responsabilidades, né? Experimentar, questionar. Então, tudo isso a gente dentro da religião não faz. A questão é assim, saber quando a pessoa está ali dentro, se ela tem a consciência de que ela pode estar andando mais rápido em outro contexto, está ali por conveniência. Porque, em certo aspecto, tem muita gente que é ajudada pela religião. Até um certo ponto. Hoje, acho que não daria para erradicar a religião da face da terra. Acho que ia ficar, não sei como é que ficaria isso, mas eu tenho esse pensamento. O que vocês acham? Eu acho que seria uma boa se a gente terminasse com a religião na face da terra. Pessoalmente, eu acho que seria ótimo. Muitas pessoas que estudam e verificam essa situação, que a religião como um calmante, né, da humanidade, que possa trazer a pacificação, em geral, qualquer religião, quando entra, ela gera esses problemas da submissão, e na hora de submeter o outro à sua própria religião, é que vem os problemas, né? Da guerra e tudo mais. Eu tenho a desconfiança que se a humanidade não tivesse mexido com isso, a gente já estaria bem melhor. Não, isso eu concordo, realmente. Mas é só uma É complexo, né? Porque tem níveis e níveis, quando eu fiz o comentário, como é que eu pensei? Naquele contexto, tem um nível de pessoas, assim, às vezes, tão mais baixo, tá lá matando, tá causando um monte de problema, tá com drogas, e às vezes entra na religião e consegue largar aquilo. Talvez se não tivesse religião, tentasse entrar em alguma outra situação, ou talvez não largar. Quem sabe, né? porque é muito alto o número de pessoas, talvez predomine hoje no mundo, o número de pessoas que matam em nome de uma religião. A gente vê o Oriente Médio que não se ajeita, a gente vê vários cenários planetários que continuam matando por esse motivo. Né? Então, eu
penso que não há muito nesse processo em casa não. Mas aí cada um tem que se perguntar e ver como é que é para você mesmo. A Delmar colocou. O Jorge colocou aqui nos nossos traços fracos, a saída é o enfrentamento e autoconhecimento. Sim. Por aí, né? A Delmar também colocou. Liberar o som, um processo profundo aqui. E o Jorge também falou auto-enfrentamento. E a Fátima coloca aqui que se as pessoas fossem lógicas, não haveria religião. De certa forma, né? A lógica é um atributo do mental soma, a religião trabalha com a questão da dominação, um processo psicossomático, dependência. Não, tá, a gente está levando os níveis evolutivos de cada consciência. Possibilidades. Tem que aprender o nível evolutivo de cada consciência. Quem já tem milhares e milhares de anos de vida ali, quem é mais jovem, quem é mais velho, há um desnível, há uma hierarquia evolutiva. Então, já, cada um assumindo o seu potencial na sua hierarquia evolutiva já faz diferença. Agora, acabar com os dogmas ajudaria muito. Atividades fechadas. E como é que a gente acaba com os dogmas, com as repressões e com a anticientificidade? É espírito, né? Aumentando a cognição, aplicando técnicas, vendo como que está a sua manifestação, se está faltando na cosmoética ou não. Se você já é uma pessoa que pensa já na interespecialidade, se já pratica interespecialidade ou não. Então, é a gente observar como nós nos manifestamos. Se eu partir do princípio, se eu melhorar a minha manifestação consciencial, isso vai reverberar o todo. Então, se cada um melhorar a si mesmo, a tendência é melhorar. Fazer essa reverberação. E é isso aí, gente. O que mais que vocês desejam aí? Vocês estão muito quietinhos aí do lado. Hoje então já sabe tudo, né? Estão sabendo bastante coisa. Ó, tem mais uma questão aqui. A página adianta nessa vida esteve na religião até os 40 anos. E aí, quando você saiu, Fátima, você imagina que você esteve, né, até os 40 anos, quer dizer que já saiu, né? Imagina aqui. E aí, foi melhor para você? O que você achou? Fala pra gente. É que a experiência dela foi pelo processo da lógica. Entendendo o que você está dizendo aqui, que você começou a entender, certo, começou a ligar alguns pontos com lógica, e depois aquilo serviu para você. O Jorge também colocou aqui, não entendo porque a vontade está para um e não está para outro. A vontade, ela é, um atributo da consciência. Todas as pessoas têm vontade. E o que é bom a gente entender é que a vontade, como todos os atributos, ela pode ser qualificada. Então, você pode, pela sua pesquisa, qualificar a sua vontade. E cada vez mais utilizar essa vontade a seu favor. Existem técnicas, estudos, pesquisas, para você aceitar a sua volistologia. Passar por uma volistologia mais qualificada. Então, essa história de que uns têm vontade, outros não têm, todo mundo tem a vontade, tem um atributo. A qualidade dessa vontade é que vai ser melhorada pelo processo evolutivo. E através da autopesquisa, das necessidades, você pode também qualificar a sua vontade. Uma bela pesquisa, né? A pessoa, porque ela
ter uma inspiração para fazer alguma coisa melhor. Hoje eu não estou afim, eu estou com vontade. E a gente tem que lembrar que a vontade é obediente, ela obedece ao autodiscernimento. Então, se você qualificar o seu discernimento, tiver o projeto adequado, trabalhar as coisas adequadas, criar o ambiente adequado, a vontade vai te atender. Então, a vontade não é maior que a consciência é maior que a vontade, e a vontade é um atributo, ela obedece, ela atende à consciência. Achei que eu lembrei de uma colega falando assim para mim: eu só limpo a casa quando baixa a boca. Eu lembrei que é um exemplo perfeito para isso, ou seja, só quando está na feira, só quando eu estou no mood, eu falo em inglês, né? Quando eu estou assim, no humor de fazer isso que eu faço. Ou seja, isso é uma postura que é tipo o pé da gente. Como é que você melhora isso? Eu comecei a fazer isso na minha vida, né? Implementar rotinas. Porque essa coisa da vontade oscilar mostra que a pessoa não tem continuismo. Então, ela não tem a rotina. Então, você estabelecer, começar com pequenas rotinas, mas bater aquele ponto ali, uma condição positiva. Ter um horário para você estudar, aquele dia certinho. Por exemplo, eu faço pilates, né? Eu estava com dificuldade para fazer exercício. Eu falei, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que mexer com o corpo físico. E aí eu consegui, lá tem meu dia certo, eu bato o ponto lá e eu vi que eu comecei a desenvolver o hábito, um bom hábito, né? A ter a disciplina. A gente aqui na Ponte dá muita aula, né? Eu dou aula sábado e domingo. Aí tem uns colegas de trabalho falando assim: pô, sábado e domingo você não descansa? Eu descanso. Eu saio bem da aula, mas assim, depois descanso também. Mas essa rotina, você vê um ganho evolutivo ao longo do tempo. E aí você começa a dominar essa vontade no sentido de você estar no comando e a vontade de ser usada a seu propósito, a seu comando para a sua evolução. Então, esse foi o meu casuísta, né? Eu li porque eu sou um pouco artista, eu sou designer, trabalho com publicidade, então eu fiquei linda aqui porque eu vesti a carapuça. Essa questão de hábitos saudáveis e rotinas úteis é a maior besteira que a pessoa pode pensar que não tem. Porque todo dia ela tem que dormir, ela vai acordar, vai escovar dente, vai se alimentar. Ela por si só já tem rotina. Então, é como a pessoa se enxerga com relação às suas tarefas e suas responsabilidades. Tirar proveito disso, né? Porque você, regrando essas rotinas que nós já temos naturalmente, a gente organiza a nossa vida. Isso é uma organização muito séria. E a gente tem na nossa cultura essa escravidão da vontade. Então a gente tem que ter vontade para ir fazer algum movimento. É claro que existem situações específicas que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, quando a pessoa não consegue ter vontade de maneira alguma de sair da cama, de se movimentar, de fazer sua evolução. Às vezes, a qualificação da vontade passa por uma qualificação do próprio cérebro. Alguns de nós, às vezes, têm depressão. Lá na condição de depressão clínica, você tem que qualificar o cérebro tratando a depressão, seja por psiquiatra, seja por psicólogo, para depois isso vir te atender. Mas quem manda é você, mesmo com o problema da bioquímica cerebral e tudo mais, quem movimenta todos os veículos é a consciência. Jorge pediu para falar um pouco mais de paracérebro. Paracérebro e sua relação com o cérebro. A questão toda é extremamente complexa. Quando a gente vai falar, pesquisar, a gente pode falar muita coisa do paracérebro, até do cérebro, por inferência. Mas o cérebro é, ainda hoje, o equipamento, a máquina mais complexa que existe nessa dimensão. É a máquina básica, matriz de toda a pensanidade, de todas as consciências. Tudo passa pelo cérebro. E pelo que a gente já estuda, já pesquisa, o paracérebro consegue ser
extremamente mais complexo que o próprio cérebro, pelas próprias características. Por exemplo, o cérebro, a cada vida humana, a gente reconstitui, a gente recebe um novo cérebro, um sono novo. Para o cérebro, não. A cada vida humana, ele permanece no sono, e a gente tem a utilização do mesmo para o cérebro, para lá já no sono, no sono, há milhares e milhares e milhares de vidas. Só por esse pensamento ou estruturação de fatos, já é possível a gente começar a pensar na complexidade do paracérebro. Então, ele tem ligação direta com a nossa tensionalidade, direta com o nosso processo de emoção. Se o paracérebro tem a ver com o nosso inconsciente, tem a ver com tudo. Com o consciente, com o inconsciente e muitas outras coisas. Porque durante a vigília física ordinária, que a gente chama de lucidez ou consciência, um percentual muito baixo de manifestação da consciência. O melhor que seja o nosso cérebro, quando eu estou coincidido, quando eu estou conversando com você, o percentual de manifestação que eu consigo fazer ele é baixo, devido ao limite do cérebro, depende das sinapses e de muitas outras coisas. Quando a gente está com o paracérebro, isso tudo é extremamente ampliado. Essa questão sua tem muita relação com o que se pretende no curso que a gente vai trabalhar no campo. O energético ele favorece isso, a pessoa se perceber um pouco mais a partir do paracérebro. Quando a gente está deitadinho no colchonete e dentro daquele ambiente otimizado, acontece a descoincidência. Então, o paracérebro fica mais descoincidido do cérebro e a partir daí a consciência começa a ter lucidez ampliada além do cérebro. E isso pode trazer muitas lembranças, muitos insights. Claro, existe a dificuldade de quando nós voltamos para a vigília física, de trazer todo esse conteúdo, mas com o treino e com o ambiente otimizado, a gente sempre amplia um pouco o nosso cérebro a partir de ideias estabilizadas para o cérebro da descoincidência. O que mais podemos falar de paracérebro? Esse assunto é muito bom. Ainda é uma incógnita, né? A gente conhece muito bem. O que vocês percebem? Porque nós já trabalhamos com uma dinâmica, você está lá no campo e tem um processo da conscienciometria. Então, o que a gente pode elencar aqui no diferencial, da especificidade nesse campo? Eu percebo lá que a permissão fica bem aumentada, dá uma clareza pensênica, uma facilidade de pensar bem. Eu digo assim, fica tudo fácil para pensar, mas de pensar homeostático. Eu fico com uma sensação de, devido à descoincidência, eu fico com leveza, eu não sinto o peso do corpo. Então, o paracérebro fica assim, né? Devido à descoincidência, essa manifestação fica parece mais leve, mais tranquila. Você pensa melhor, você reflete melhor, você vê o que está acontecendo no campo, as ideias que vêm, quem está presente, como ocorre o atendimento da Equitex, né? As pessoas que estão participando. Então, mas isso tudo vai depender do nível de parapercepções e lucidez da pessoa, né? Uma coisa que para mim é bem significativa nessa linha é a tranquilidade íntima e que é possível fazer a reflexão nessa tranquilidade íntima e onde a gente percebe os nossos traços, forças e traços falhos sem drama. Então, eu acho muito pontual essa situação de perceber a nossa realidade sem drama, com reflexões
relações muito profundas pelo campo consciencial. Ou seja, o sem drama é sempre situação desequilibrado, exacerbado, dramatizando, às vezes, um traço, alguma condição que acabou de perceber, e baixando lucidez na hora de fazer essas relações e ver como é que a gente vai lidar com aquilo de uma forma melhor para reciclar. Então, esse sem drama, ele significa um monte de coisa positiva. Tem outra situação que também diminui muito o drama, que tem a ver com o campo, que é a condição das nossas companhias. Muitas vezes, muito drama, muita autodepreciação, muita dificuldade de fazer pesquisa, tem a ver com o processo do assédio. Às vezes nós temos companhias que não querem que a gente mude, melhore ou caminhe em determinados temas. E geralmente nesses campos há um momento, há um instante que a influência dessas companhias é muito minimizada e até neutralizada. E a pessoa pode pensar ela com ela mesma sem reforço desacelerador. Isso muitas vezes possibilita você, nesse momento, chegar a algumas conclusões, fazer algumas mudanças e depois, quando vai acontecendo as reconexões por afinidades com seus auxiliadores, a pessoa já é um pouco mais diferente. E aí aquilo não dá liga mais. Como na vida humana, às vezes você muda alguma coisa e aí você acaba trocando sua roda social. O exemplo mais fácil talvez seja a questão do alcoolismo. Alguns de nós temos seus amigos do copo e ele resolve parar de beber por algum motivo. E as amizades desaparecem. Você troca de ciclo de amizade. E fisicamente isso não é diferente. E às vezes estar no campo consciencial que a gente propõe, isso é um momento de reflexão para trocar algum hábito e, por consequência, trocar algumas companhias. Isso também acontece. Às vezes a gente melhora o nosso staff, né? O grupo que anda conosco, a partir de um experimento desse. A gente vê que isso é bem importante. O Jorge perguntou ali sobre lição do crescimento neuronial na hora de usar. Tudo que for a favor do melhor funcionamento do cérebro pode ajudar. Mas com toda a complexidade do cérebro, isso tudo ainda é muito pouco. No nosso caso, para as nossas pesquisas. O cérebro ainda está muito distante ao processo metafísico. Apesar de extremamente útil, complexo e necessário, as coisas mais cerebrais ainda são muito indefícidas dessa dimensão. Por mais legal, atraente, fascinante que é essa pesquisa dos próprios neurônios do cérebro, a conscienciologia e a questão da holossomática engole isso com muita rapidez quando a gente começa a pensar nesse assunto. Por exemplo, um estado vibracional que mexe com as energias, talvez deixe para trás muitas dessas atividades para mexer com os neurônios. Pois é, a gente convida então vocês a virem mexer com os neurônios, mas principalmente os paraneurônios, nesse nosso curso, nesse primeiro curso de imersão em consciência de vida. Gostaríamos de ver vocês lá, dentro da possibilidade de vocês, é lógico, né? E a gente vai aprofundar muito mais temáticas sobre esse da continuação do Brasil e outros nesse nosso curso. Então, sintam-se convidados e a gente agora, né, está no nosso tempo aqui, vamos encerrando as atividades e agradecemos a presença de vocês e a relação que nós tivemos, essa troca, esse debate, essa interlocução que nós tivemos. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Muito boa noite para todos e espero encontrá-los lá no nosso curso de campo, no dia 7, 8 e 9 de novembro, no Hotel